Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: A Mina de Ouro e Outras Histórias. O Mistério de Listerdale foi publicado originalmente como The Benevolent Butler na Gram Magazine, em dezembro de 1925. A senhora St. Vincent fazia as contas. De vez em quando suspirava e passava a mão pela testa dolorida. Jamais gostara de aritmética. Infelizmente, nos últimos tempos, sua vida parecia se resumir a um único tipo de operação: a soma incessante de pequenos itens necessários de despesa, perfazendo um total que nunca deixava de surpreendê-la e alarmá-la. Não podia ser tanto. Refez os cálculos. Havia cometido um erro insignificante de centavos, mas o resto estava tudo certo. A senhora St. Vincent suspirou de novo. A dor de cabeça, a essa altura, já era quase insuportável. Ergueu os olhos quando a porta se abriu e a filha, Bárbara, entrou na sala. Bárbara St. Vincent era uma menina muito bonita. Tinha os traços delicados da mãe e o mesmo formato de cabeça, mas os olhos eram pretos em vez de azuis, e a boca também era diferente, uma boca séria e vermelha, não destituída de beleza. Mãe! Exclamou. Ainda às voltas com essas contas horrendas? Jogue tudo no fogo. Precisamos saber em que pé estamos, disse a senhora St. Vincent insegura. A menina encolheu os ombros. Estamos sempre na mesma, retrucou friamente. No aperto. Sem um tostão para variar. A senhora St. Vincent suspirou. Eu gostaria, começou, mas logo parou. Preciso encontrar alguma coisa para fazer, disse Bárbara com voz decidida. E encontrar logo. Afinal, fiz aquele curso de taquigrafia e datilografia. Como quase 1 milhão de outras meninas, por sinal. Tem experiência? Não, mas... obrigado. Bom dia. Qualquer coisa, entramos em contato. Só que isso nunca acontece. Preciso encontrar outro tipo de trabalho. Qualquer trabalho. Ainda não, querida, suplicou a mãe. Espere mais um pouco. Bárbara foi até a janela e ficou olhando para fora, distraída, sem reparar na fileira de casas lúgubres do outro lado. Às vezes, disse hesitante, me arrependo de ter ido para o Egito com a prima M no inverno passado. Sei que me diverti e que talvez essa tenha sido a única diversão que já tive ou terei na vida. Aproveitei bastante. Aproveitei ao máximo. Mas fiquei muito abalada. De precisar voltar para isto, quero dizer. Fez um gesto largo que abarcava toda a sala. A senhora St. Vincent acompanhou-o com os olhos e estremeceu. A sala era uma dessas peças mobiliadas de aluguel barato. Uma aspedistra empoeirada, móveis de mau gosto, papel de parede espalhafatoso com partes desbotadas. Havia indícios de que a personalidade dos inquilinos contrastara com a da proprietária. 1 ou 2 objetos de porcelana de boa qualidade, mas tão rachados e remendados que seu valor de venda era nulo, um bordado cobrindo o encosto do sofá e uma aquarela de uma moça vestida à moda de 20 anos antes. Retrato fiel o suficiente, porém, para se reconhecer a senhora St. Vincent no quadro. Não teria importância, continuou Bárbara, se nunca tivéssemos morado em outro lugar. Mas quando me lembro de Anstey, interrompeu a frase. Não desejava entregar-se às lembranças daquela casa amada, que durante séculos pertencera à família St. Vincent e agora estava nas mãos de estranhos. Se o papai não tivesse especulado e feito empréstimos. Minha querida, cortou a senhora St. Vincent, seu pai nunca foi um homem de negócios. Disse isso de modo categórico, mas não sem afeição. Bárbara aproximou-se e deu-lhe um beijo meio vago. Pobre mãezinha, murmurou. Não vou dizer mais nada. A senhora St. Vincent pegou a caneta de novo e curvou-se sobre a escrivaninha. Bárbara voltou à janela. Mãe, disse a garota, pouco tempo depois, tive notícias de Jim Masterton hoje de manhã. Ele quer vir me visitar. A senhora St. Vincent largou a caneta e levantou os olhos. Aqui? Exclamou. Bem, podemos convidá-lo para jantar no Ritz, se quiser, ironizou Bárbara. A mãe demonstrou desagrado. Olhou novamente em torno com profunda aversão. Tem razão, disse Bárbara. É um lugar detestável. Pobreza refinada. Parece ótimo. Uma casinha branca no campo, toda enfeitada de chitão velho de boa padronagem, vasos de rosas, serviço de chá de certa qualidade, que nós mesmas podemos lavar. Nos livros é assim. Na vida real, com um filho começando a trabalhar no cargo mais desprezível de um escritório, significa Londres.
Senhorias desarrumadas, crianças sujas nas escadas, outros inquilinos que sempre parecem mestiços, peixes duvidosos no café da manhã. E por aí vai. Se ao menos, ia dizer a senhora St. Vincent. Na verdade, estou começando a ficar com medo de que não possamos mais pagar nem este lugar. Meu Deus! Isso significa um único ambiente para nós duas, exclamou Bárbara, com um armário servindo de biombo para Rupert. Quando Jim vier me visitar, terei de recebê-lo naquela sala horrível lá de baixo, cheia de solteironas bisbilhoteiras tricotando pelos cantos, espiando a vida alheia e tossindo daquele modo pavoroso delas. Fez-se uma pausa. Bárbara, disse a senhora St. Vincent, por fim, você está pensando em... Quer dizer, você pretende. Parou corando um pouco. Não precisa ser delicada, mãe, disse Bárbara. Hoje em dia ninguém mais é. Se eu pretendo me casar com Di, é isso? Eu me casaria na hora se ele me pedisse. Mas temo que isso não vá acontecer. Ah, minha querida. Uma coisa é ele me ver lá com a prima M frequentando, como se diz nos romances sentimentais, os salões da alta sociedade, onde ele realmente se interessou por mim. Outra é vir aqui e me encontrar nisto. Depois, ele é um sujeito engraçado, todo cheio de manias e ideias antiquadas. Eu até gosto disso nele. Me faz lembrar Anstey e o vilarejo. Tudo com 100 anos de atraso, mas sei lá, tão perfumado, como alfazema. Riu, um pouco envergonhada pelo próprio entusiasmo. Eu faria gosto de que você se casasse com Di Masterton, disse a senhora St. Vincent, sem rodeios. Ele é um dos nossos. Também tem muito dinheiro, mas isso não faz muita diferença para mim. Pois para mim faz, disse Bárbara. Estou cansada de ser pobre. Mas Bárbara, não é só por isso? Não, mas acho que faz diferença. Mãe, você não entende. A senhora St. Vincent fez uma expressão de profunda tristeza. Queria que ele a visse num ambiente mais adequado, querida, disse com melancolia. Paciência, retorquiu Bárbara. De que adianta se preocupar? Devemos nos esforçar para ser mais otimistas. Desculpe o mau humor, alegria. Curvou-se para a mãe, beijou-lhe a testa de leve e saiu. A senhora St. Vincent, desistindo dos cálculos, sentou-se no sofá incômodo. Seus pensamentos giravam em círculos como esquilos numa jaula. Podem dizer o que quiserem, mas as aparências realmente fazem um homem perder o interesse. Se fosse mais tarde, quando já estivessem noivos, tudo bem. Ele já saberia que ela é doce e carinhosa. Mas os jovens têm tanta facilidade de se adaptar ao meio em que vivem. Rupert, por exemplo, não é mais o mesmo. Não que eu queira que meus filhos sejam arrogantes. De jeito nenhum. Mas odiaria que o Rupert se casasse com aquela moça horrível da tabacaria. Ela é até simpática, admito. Mas não é do nosso meio. Coitada da Babs. Se eu pudesse fazer alguma coisa, qualquer coisa. Vendemos tudo para ajudar o Rupert. Na verdade, nem temos como manter isto aqui. Para se distrair, a senhora St. Vincent pegou o Morning Post e deu uma olhada nos anúncios da primeira página. A maioria já conhecia de cor. Pessoas à procura de dinheiro. Pessoas que dispunham de capital e estavam ansiosas para transformá-lo em notas promissórias, pessoas que queriam comprar dentes. Por que seria? Pessoas que queriam vender peles e vestidos, otimistas em relação ao preço. De repente, um anúncio lhe chamou a atenção. Leu e releu as palavras impressas. Apenas para pessoas de fino trato, pequena casa em Westminster, muito bem mobiliada, para quem for cuidá-la direito. Aluguel irrisório. Tratar diretamente com o proprietário. Um anúncio comum. Já tinha visto muitos iguais. Ou mais ou menos iguais. Aluguel irrisório. Eis a armadilha. Como estava inquieta e ansiosa para se ver livre de seus pensamentos, colocou um chapéu e pegou um ônibus que a deixasse no endereço mencionado no anúncio. Deparou-se com uma antiga imobiliária que nada tinha de nova ou movimentada. O lugar era, na verdade, bastante antiquado e velho. Mostrou o anúncio com certa timidez e pediu mais detalhes. O senhor de cabelo branco que a atendeu coçou o queixo, pensativo. Perfeitamente. Sim, perfeitamente, madame. Essa casa, a casa mencionada no anúncio, fica na Cheviot Place no 7. Gostaria de fazer uma visita? Primeiro gostaria de saber quanto é o aluguel, disse a senhora St. Vincent. Ah, o aluguel. O valor exato ainda não foi estipulado, mas garanto que é uma ninharia. A ideia de ninharia varia muito, argumentou a senhora St. Vincent. O velho deu uma risadinha. Sim, esse truque é velho. Muito velho. Mas lhe dou minha palavra de que desta vez não é truque. 2 ou 3 guinéus por semana, talvez, não mais do que isso. A senhora St. Vincent decidiu fazer uma visita.
Não que houvesse qualquer possibilidade de que viesse alugar a casa, claro, mas estava curiosa para vê-la. Devia apresentar alguma desvantagem muito grande para ser anunciada por aquele preço. Ao olhar a fachada da Cheviot Place no set, porém, a senhora St. Vincent vibrou. A casa era magnífica, estilo Rainha Ana e em perfeito estado de conservação. O mordomo abriu a porta. Tinha cabelo grisalho, costeletas pequenas e a calma pausada de um arcebispo. De um arcebispo muito gentil, pensou a senhora St. Vincent. Recebeu o papel de autorização da imobiliária com ar benévolo. Pois não, madame. Pode entrar. A casa está pronta para ser ocupada. Foi na frente abrindo portas, indicando as dependências. Esta é a sala de estar, aqui é o estúdio branco, temos um banheiro social neste canto. Era perfeita. Um sonho. Móveis todos de época com sinais de uso, mas envernizados com muito carinho. Os tapetes do assoalho eram de cores bonitas e discretas, antigas. Em todos os ambientes havia vasos com flores novas. Os fundos da casa davam para o Green Park. O lugar tinha um encanto do passado. Os olhos da senhora St. Vincent marejaram, e ela se esforçou para não chorar. Antes também tinha sido assim. Antes? Será que o mordomo notara sua emoção? Se sim, era treinado demais para demonstrar. Ela gostava desses velhos criados. Dava para se sentir seguro com eles, à vontade. Como se fossem amigos. Linda casa, murmurou. Muito linda. Que bom que vim vê-la. É só para a senhora, madame? Para mim, meu filho e minha filha. Mas receio que... Não terminou a frase. Ela queria muito aquela casa. Desesperadamente. Sentiu que o mordomo compreenderá. Não olhou para ela ao declarar de maneira desinteressada e impessoal. Ao que me consta, madame, o proprietário exige, acima de tudo, inquilinos adequados. O aluguel não importa para ele. Ele só quer que a casa seja ocupada por alguém que realmente goste e cuide dela. É o meu caso, disse a senhora St. Vincent em voz baixa. Virou-se para ir embora. Obrigada por ter me ciceroneado, agradeceu cortesmente. Não há de que, madame. Ficou parado à porta muito correto e impertigado enquanto ela se afastava pela rua. Ele percebeu, pensava a senhora St. Vincent. Sentiu pena de mim. Também é da minha época. Bem que ele gostaria que eu a alugasse, e não algum sindicalista ou fabricante de botões. Nossa classe pode estar morrendo, mas continuamos unidos. No final, resolveu não voltar à imobiliária. Para quê? Podia pagar o aluguel, mas e os empregados? Uma casa daquelas precisaria de empregados. Na manhã seguinte, encontrou uma carta na bandeja. Era da imobiliária. Oferecia-lhe a locação da Cheviot Place no set durante 6 meses por 2 guinéus semanais e continuava. A senhora deve ter levado em consideração o fato de que os empregados permanecerão às custas do proprietário. É uma oferta realmente excepcional. Era mesmo. A senhora St. Vincent ficou tão espantada que leu a carta em voz alta. Seguiu-se um bombardeio de perguntas, e ela relatou a visita do dia anterior. Mãezinha dissimulada! Exclamou Bárbara. A casa é tão bonita assim? Rupert pigarreou e deu início a um interrogatório judicial. Há algo por trás disso. Para mim parece muito suspeito. Totalmente suspeito. Igual a este ovo, disse Bárbara torcendo o nariz. Por que tanta desconfiança? Isso é típico seu, Rupert. Mania de ver mistério em tudo. São esses pavorosos romances policiais que você vive lendo. O aluguel é uma piada, disse Rupert. Quando trabalhamos na cidade grande, acrescentou com ares de importância, ficamos sabendo de um monte de bizarrices. Estou dizendo, aí tem coisa. Besteira, retrucou Bárbara. A casa pertence a um homem com muito dinheiro, que gosta muito dela e quer que seja habitada por pessoas decentes enquanto ele estiver fora. Algo assim. Dinheiro provavelmente não é problema para ele. Qual é o endereço mesmo? Perguntou Rupert à mãe. Cheviot Place no 7. Ahá. Fez, afastando-se da mesa. Não falei? Foi lá que Lord Listerdale desapareceu. Tem certeza? Perguntou a senhora St. Vincent em dúvida. Absoluta. Ele tem um monte de casas em Londres, mas era nessa que ele morava. Uma noite, saiu dizendo que ia ao clube e nunca mais foi visto. Disseram que fugiu para a África Oriental ou algo assim, embora ninguém soubesse explicar por quê. Vão por mim, ele foi assassinado nessa casa. Disse que os ambientes são todos revestidos de madeira, não? Sim, respondeu a senhora St. Vincent gaguejando. Mas, Rupert não lhe deu tempo de continuar. Começou a falar com grande entusiasmo. Viram? Com certeza existe alguma câmara secreta em algum lugar. O corpo foi escondido lá, onde permanece até hoje. Talvez tenha sido embalsamado primeiro.
Rupert, querido, não fale besteira, ralhou a mãe. Não seja bobo, disse Bárbara. Você tem ido demais ao cinema com aquela loura oxigenada. Rupert levantou-se com o máximo de dignidade que o corpo desengonçado da fase crítica da adolescência permitia, e fez um ultimato. Pode alugar a casa, mãe. Eu resolvo o mistério. Vocês vão ver. Saiu apressadamente com medo de chegar tarde ao escritório. As duas mulheres se entreolharam. Podemos, mãe? Murmurou Bárbara com a voz trêmula. Ah, se pudéssemos. Os criados, lembrou a senhora St. Vincent de modo patético, precisam comer. Ninguém está dizendo que não comam, claro, mas existe esse inconveniente. Quando somos só nós, é mais fácil privar-se de certas coisas. Lançou um olhar comovente para Bárbara, que concordou com a cabeça. Precisamos pensar bem, disse a mãe. Mas na realidade já tinha decidido. Havia visto o brilho nos olhos da filha. E pensou, de Masterton precisa vê-la num ambiente adequado. Esta é a oportunidade. Não posso perdê-la. Sentou-se e escreveu à imobiliária aceitando a oferta. Quentin, de onde vieram esses lírios? Não posso comprar flores caras. De King's Cheviot, madame. É um antigo costume da casa. O mordomo retirou-se. A senhora St. Vincent deu um suspiro de alívio. O que faria sem Quentin? Ele tornava tudo tão fácil. Pensou consigo mesma. Isto é bom demais para ser verdade. Daqui a pouco sei que vou acordar e descobrir que foi só um sonho. Estou tão feliz aqui. Já se passaram 2 meses. O tempo voou. A vida de fato vinha sendo surpreendentemente agradável. Quentin, o mordomo, revelara-se o autocrata da Cheviot Place no set. Deixe tudo comigo, madame, dissera com respeito. A senhora verá que é a melhor maneira. Toda semana apresentava-lhe as contas da casa com montantes incrivelmente baixos. Havia apenas 2 outras criadas, uma cozinheira e uma arrumadeira, ambas muito simpáticas e eficientes, mas era Quentin quem administrava tudo. De vez em quando apareciam na mesa pratos de carne de caça e de aves domésticas, causando preocupação à senhora St. Vincent. Quentin a tranquilizava. Vinham de King's Cheviot, a casa de campo de Lord Listerdale, ou de seu sítio em Yorkshire. É um antigo costume da casa, madame. No íntimo, a senhora St. Vincent duvidava de que Lord Listerdale, se não estivesse ausente, fosse concordar com aquelas palavras. Sentia-se inclinada a desconfiar de que Quentin andava usurpando a autoridade do patrão. Era evidente que havia se encantado por eles e que, a seu ver, não existia nada que fosse bom demais para os 3. Com a curiosidade despertada pela declaração de Rupert, a senhora St. Vincent tentou fazer uma referência a Lord Listerdale na segunda visita à imobiliária. O velho de cabelo branco respondeu sem pestanejar. Sim, Lord Listerdale estava na África Oriental há 1 ano e meio. Nosso cliente é um homem muito excêntrico, disse com um sorriso largo. Saiu de Londres de uma maneira bastante insólita, não sei se a senhora lembra. Não avisou ninguém. Os jornais fizeram um grande alvoroço. A Scotland Yard chegou a investigar. Felizmente chegaram notícias do próprio Lord Listerdale, lá da África Oriental. Ele nomeou um primo, o coronel Carfax, como procurador. É ele quem se encarrega atualmente de todos os negócios de Lord Listerdale. Sim, bastante excêntrico, concordo. Sempre gostou muito de explorar terras desconhecidas. É quase certo que levará anos para voltar à Inglaterra, embora esteja envelhecendo. Não deve ser tão velho assim, disse a senhora St. Vincent, lembrando-se de repente de um rosto impassível com barba, como de um navegante elizabetano, que vira certa vez numa revista. Está na meia-idade, disse o velho de cabelo branco. Tem 53 anos, segundo Debret. A senhora St. Vincent repetiu essa conversa para Rupert, com o intuito de repreender o rapaz. Rupert, contudo, não se deixou impressionar. Para mim, isso está ficando cada vez mais suspeito, declarou. Quem é esse coronel Carfax? Provavelmente herdará o título se alguma coisa acontecer com Lord Listerdale. A carta da África Oriental deve ter sido forjada. Daqui a 3 anos, ou o tempo que for necessário, esse Carfax alega que o outro homem morreu e se apossa do título, assumindo o controle de todos os bens nesse ínterim. Muito suspeito. Condescendeu em aprovar a casa. Nos momentos de folga, batia de leve no forro de madeira e fazia cálculos elaborados para descobrir a possível localização de um compartimento secreto, mas com o tempo, foi perdendo interesse no mistério de Lord Listerdale. Também ficou menos entusiasmado em relação à filha do dono da tabacaria. O meio realmente influi. Para Bárbara, a casa trouxe enorme satisfação. De Masterton voltará para a Inglaterra e fazia-lhe visitas frequentes. Ele e a senhora St. Vincent se davam maravilhosamente bem.
e um dia ele disse a Bárbara uma coisa que a surpreendeu. Esta casa é o lugar perfeito para sua mãe. Para minha mãe? Sim, a casa foi feita para ela. Ela pertence a este lugar de uma maneira extraordinária. Agora tem alguma coisa estranha aqui, algo sobrenatural. Não vá dar uma de Rupert, implorou Bárbara. Ele está convencido de que o malvado coronel Carfax assassinou Lord Lysterdale e escondeu o cadáver debaixo do assoalho. Masterton riu. Admiro o espírito investigador de Rupert, mas não foi isso que eu quis dizer. Existe alguma coisa no ar, uma atmosfera que não dá para entender direito. Eles já estavam há 3 meses na Cheviot Place quando Bárbara apareceu diante da mãe com um rosto radiante. Dee e eu ficamos noivos. Sim, ontem à noite. Ah, mãe, parece um sonho se realizando. Fico muito feliz. Minha querida, muito feliz mesmo. Mãe e filha abraçaram-se. Sabia que Dee está quase tão apaixonado por você quanto por mim? Disse Bárbara com uma risada travessa. A senhora St. Vincent corou. É verdade, insistiu a menina. Você disse que esta casa seria o ambiente perfeito para mim, e ela acabou sendo o ambiente perfeito para você. Rupert e eu não nos sentimos à vontade aqui. Você sim. Não diga besteira, querida. Não é besteira. Isto aqui é uma espécie de castelo medieval, onde você é a princesa encantada e Quentin, o mago benevolente. A senhora St. Vincent riu, concordando com a última comparação. Rupert recebeu a notícia do noivado da irmã com a maior calma. Bem que eu pressenti, observou com ar de sapiência. Ele e a mãe jantavam sozinhos. Bárbara saíra com Dean. Quentin pôs a garrafa de vinho do Porto à frente dele e retirou-se sem fazer barulho. Esse não me engana, disse Rupert, acenando com a cabeça para a porta fechada. Tem alguma coisa estranha nele. Uma coisa muito suspeita? Interrompeu a senhora St. Vincent, sorrindo. Ué, mãe, como você sabia o que eu ia dizer? Perguntou Rupert sério. É uma palavra que você usa sempre, querido. Você acha tudo suspeito. Pelo visto, deve achar que foi o Quentin quem matou Lord Lysterdale e escondeu o corpo debaixo do assoalho, não? Atrás do forro, corrigiu Rupert. Você sempre confunde um pouco as coisas, mãe. Não, já investiguei esse assunto. Na época Quentin estava em King's Cheviot. A senhora St. Vincent sorriu, levantou-se da mesa e subiu para a sala de estar do andar superior. Em certo sentido, Rupert demorava a crescer. Pela primeira vez, no entanto, a senhora St. Vincent se perguntava por que Lord Lysterdale teria partido de modo tão repentino da Inglaterra. Devia haver algum motivo para uma decisão tão abrupta. Ainda pensava nisso quando Quentin entrou com a bandeja de café. Já trabalha há muito tempo para Lord Lysterdale, não, Quentin? Perguntou de maneira impulsiva. Sim, madame. Desde os meus 21 anos. Isso foi na época do falecido Lord, pai dele. Comecei como auxiliar de camareiro. Deve conhecê-lo muito bem. Como ele é? O mordomo virou um pouco a bandeja para que ela pudesse se servir mais comodamente de açúcar enquanto respondia, em tom impassível. Lord Lysterdale era um homem muito egoísta, madame, sem qualquer consideração pelos outros. Pegou a bandeja e retirou-se. A senhora St. Vincent ficou sentada com a xícara na mão e uma expressão intrigada no rosto. Alguma coisa naquela resposta lhe parecerá estranha, além da opinião em si. Logo descobriu por quê. Quentin tinha dito, era em vez de é. Mas então ele deve pensar, deve achar. Chega! Estava ficando igual ao Rupert. Mas a inquietação não a abandonou. Mais tarde, localizou aquele como o momento de suas primeiras suspeitas. Com a felicidade e o futuro de Bárbara garantidos, tinha tempo para se entregar a seus pensamentos, que contra sua própria vontade, começaram a se concentrar em torno do mistério de Lord Lysterdale. Qual seria a verdadeira história? Qualquer que fosse, Quentin sabia de alguma coisa. Muito estranhas as palavras que ele usará. Um homem muito egoísta sem qualquer consideração pelos outros. O que esconderiam essas palavras? Quentin falará como um juiz falaria com isenção e imparcialidade. Estaria envolvido no desaparecimento de Lord Lysterdale? Teria participado ativamente de alguma tragédia que pudesse ter acontecido? Afinal de contas, por mais absurda que parecesse a hipótese de Rupert no momento, aquela única carta da África Oriental com uma procuração, bem dava margem a suspeitas. De qualquer maneira, a senhora St. Vincent não conseguia acreditar que Quentin fosse capaz de qualquer maldade. Quentin repetiu para si mesma diversas vezes, era bom. Ela usou a palavra com a mesma simplicidade de uma criança. Quentin era bom, mas ele sabia de alguma coisa. Jamais voltou a falar com ele sobre o dono da casa. O assunto foi aparentemente esquecido.
Rupert e Bárbara tinham mais no que pensar, e não houve mais discussões. Foi no final de agosto que suas vagas conjecturas se cristalizaram em realidade. Rupert fora passar 15 dias de férias em companhia de um amigo que tinha uma motocicleta com reboque. Cerca de 10 dias depois de sua partida, a senhora St. Vincent levou um susto ao vê-lo entrar correndo na sala onde ela estava escrevendo. "Rupert!" exclamou ela. "Eu sei, mãe. Só esperava me ver daqui a 3 dias. Mas aconteceu uma coisa. Anderson, meu amigo, sabe?" Como ele não fazia questão de ir a um lugar específico, sugeri que fossemos dar uma olhada em Kings Cheviot. Kings Cheviot? Mas por quê? Você sabe muito bem, mãe, que sempre senti que havia algo suspeito aqui. Então, fui lá dar uma olhada. A casa está alugada. Não encontrei nada. Não que eu esperasse encontrar alguma coisa. Estava apenas farejando, por assim dizer. Pensou ela, naquele momento Rupert parecia um cão farejador, procurando em círculos por algo vago e indefinido, levado pelo instinto, entretido e feliz. Quando estávamos passando por um vilarejo a uns 10 quilômetros dali, a coisa aconteceu. Eu viu quem? Quentin, entrando num pequeno chalé. Muito suspeito, pensei na hora. Paramos o carro e voltei até lá. Bati a porta e ele mesmo veio atender. Mas não entendo. Quentin não saiu daqui. Já vou chegar lá, mãe. Por favor, escute sem me interromper. Era o Quentin, mas não era Quentin. Não sei se dá para entender. Claro que não dava para entender. Rupert explicou melhor. Era Quentin, mas não o nosso Quentin. Era o verdadeiro Quentin. Rupert, escute. No início fiquei desconfiado e perguntei: "É Quentin, não?" E o sujeito respondeu: "Sim, rapaz, esse é o meu nome. Como posso ajudá-lo?" Foi aí que eu vi que não era o Quentin que conhecíamos, embora fosse idêntico a ele, inclusive na voz. Fiz algumas perguntas e tudo se esclareceu. O sujeito não tinha a mínima ideia de que estivesse acontecendo alguma coisa anormal. Havia realmente sido mordomo de Lord Listerdale, mas já se aposentara e receberá aquele chalé, mais ou menos na época em que Lord Listerdale teria ido para a África. Está vendo aonde isso nos leva? O homem que trabalha aqui é um impostor. Está se fazendo passar por Quentin, sabe-se lá para quê. Minha teoria é que naquela noite, ele veio à cidade fingindo ser o mordomo de Kings Cheviot, marcou um encontro com Lord Listerdale, matou-o e escondeu o corpo no forro de madeira. A casa é velha. Com certeza tem um compartimento secreto. Ah, não. Essa história de novo não. Interrompeu a senhora St. Vincent desesperada. Não aguento mais. Por que ele mataria? É isso que quero saber. Por quê? Se ele realmente fez uma coisa dessas, o que me parece um absurdo, veja bem, qual teria sido o motivo? Tem razão, concordou Rupert. O motivo, isso é importante. Acontece que investiguei o assunto. Lord Listerdale tinha muitos imóveis. Nos últimos 2 dias, descobri que praticamente todas essas casas foram alugadas durante os últimos 18 meses a pessoas como nós, por um preço irrisório, com a condição de que os empregados permanecessem. Em cada uma delas, Quentin, ou seja, o homem que se faz passar por Quentin, trabalhou algum tempo como mordomo. Isso me faz desconfiar de que há algo, joias, documentos, não sei, escondido numa das casas de Lord Listerdale, e que a quadrilha não sabe em qual. Imagino que se trate de uma quadrilha, mas é bem possível que esse tal de Quentin haja sozinho. Tenho outra. A senhora St. Vincent o cortou com certo grau de determinação. Rupert, pare de falar um pouco. Já estou ficando tonta. De qualquer maneira está dizendo besteira. Essa história de quadrilha e documentos escondidos é completamente absurda. Tenho outra teoria, continuou Rupert dando o braço a torcer. Esse tal de Quentin pode ser alguém que Lord Listerdale prejudicou. O verdadeiro mordomo me contou uma longa história sobre um homem chamado Samuel Love, um ajudante de jardineiro que tinha mais ou menos a mesma compleição física de Quentin. Ele ficou ressentido com Listerdale. A senhora St. Vincent teve um sobressalto. Sem qualquer consideração com os outros. As palavras vieram-lhe à mente no mesmo tom imparcial e contido. Palavras descabidas, mas o que não significariam. Distraída, mal escutava o que Rupert dizia. Ele deu uma rápida explicação de algo que ela não captou e saiu rapidamente da sala. Nesse momento ela caiu em si. Aonde Rupert fora? O que ia fazer? Não havia entendido direito suas últimas palavras. Talvez fosse avisar a polícia. Nesse caso, a senhora St. Vincent levantou-se abruptamente e tocou a campainha. Com a prontidão de sempre, Quentin apareceu. Chamou madame? Sim. Entre por favor e feche a porta. O mordomo obedeceu,
e a senhora St. Vincent fez silêncio por um instante, analisando-o com atenção. Ele tem sido muito gentil comigo, pensava. Ninguém imagina como. Os meninos não entenderiam. Essa história doida do Rupert talvez seja bobagem. Mas por outro lado, sim, por outro lado, talvez tenha algum fundamento. Como julgar? Não dá para saber. O que está certo e o que está errado, quero dizer. E aposto a minha vida, sim, a minha vida, como ele é um homem de bem. Corada com a voz trêmula, ela disse: Quentin, o Sr. Rupert acabou de voltar de Kincheviot. Foi a um vilarejo ali perto. Parou, observando o ligeiro sobressalto que o empregado não foi capaz de disfarçar. E ele viu uma pessoa. Ela continuou medindo as palavras. Pensou consigo mesma: pronto. Agora ele já sabe. Seja como for, está avisado. Depois daquele breve sobressalto inicial, Quentin retomou a postura impassível, fixando, porém, o olhar no rosto dela, atento e penetrante, com uma expressão que a senhora St. Vincent jamais vira. Era, pela primeira vez, o olhar de um homem, não de um empregado. Ele hesitou por um minuto e disse numa voz sutilmente mudada: Por que está me contando isso, senhora St. Vincent? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu, e Rupert entrou de maneira intempestiva na sala. Trazia junto um homem de meia-idade bastante digno, com costeletas pequenas e a calma de um arcebispo bondoso. Quentin. Aqui está ele, disse Rupert. O verdadeiro Quentin. Pedi que esperasse lá fora, no táxi. Agora, Quentin, olhe para este homem e me diga, o nome dele é Samuel Love? Para Rupert foi um momento de triunfo, mas que durou pouco. Havia alguma coisa errada. O verdadeiro Quentin parecia constrangido, enquanto o falso Quentin sorria abertamente, sem esconder o prazer que sentia naquela situação. Deu um tapinha nas costas do sósia envergonhado. Tudo bem, Quentin. Era inevitável que a verdade viesse à tona um dia. Pode dizer a eles quem eu sou. O digno desconhecido impertigou-se e anunciou, em tom de reproche: Este é o meu patrão, Lord Listerdale, senhor. O minuto seguinte testemunhou várias coisas. Primeiro, a consternação do presunçoso Rupert. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ainda boquiaberto com a descoberta, foi delicadamente conduzido em direção à porta por uma voz amiga que lhe parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Está tudo bem, meu rapaz. Não foi nada demais. Mas gostaria de trocar uma palavra com a sua mãe. Fez um ótimo trabalho me desmascarando assim. Rupert ficou do lado de fora, no patamar, olhando para a porta fechada. O verdadeiro Quentin a seu lado começou a explicar tudo o que acontecerá. Dentro da sala, Lord Listerdale confrontava a senhora St. Vincent. Deixe-me explicar, se eu conseguir. Sempre fui um monstro egoísta, um dia me dei conta disso. Achei que devia ser um pouco altruísta para variar, e como sou bem maluco, comecei minha carreira com maluquices. Fiz diversos tipos de doação, mas senti necessidade de fazer algo, algo pessoal. Sempre tive pena da classe que não pode mendigar, que precisa sofrer em silêncio, pessoas de boa estirpe que empobrecem. Tenho muitas propriedades. Concebi a ideia de alugar essas casas para pessoas que precisassem delas e soubessem valorizá-las. Jovens casais com a vida inteira pela frente, viúvas com filhos e filhas à procura de uma chance. Quentin sempre foi mais do que um mordomo para mim. Ele é um amigo. Com o consentimento e a ajuda dele, assumi sua personalidade. Sempre tive talento para representar. A ideia me veio a caminho do clube uma noite, e fui logo falar com Quentin. Quando descobri o estardalhaço que estavam fazendo em torno do meu desaparecimento, providenciei que enviassem uma carta minha da África Oriental. Nela, eu dava todas as instruções ao meu primo, Maurice Carfax. E em suma, foi isso que aconteceu. Parou de falar meio sem graça, lançando um olhar de apelo à senhora St. Vincent, que estava imóvel, olhando-o fixamente. Foi um plano generoso, ela disse. Bastante fora do comum, mas uma ótima ideia. Sinto-me muito grata. Mas, claro, o senhor há de compreender que não podemos ficar. Já esperava por isso, retrucou ele. Seu orgulho não lhe permite aceitar o que provavelmente chamaria de caridade. E não é caridade? Perguntou ela com segurança. Não, porque espero uma coisa em troca. O quê? Tudo, disse Lord Listerdale com o tom de quem está habituado a dominar. Quando eu tinha 23 anos, casei-me com a mulher que eu amava. Ela morreu um ano depois. Desde então tenho me sentido muito só. Queria tanto encontrar alguém, a mulher dos meus sonhos. E acha que sou eu? Perguntou ela em voz baixa. Já estou tão velha, tão acabada. Ele riu. Velha? É mais nova do que seus filhos. Eu sou velho. A risada dela soou com o som delicado de quem acha graça. O senhor?
Ainda é um menino. Um menino que adora se fantasiar. Ela estendeu as mãos, que ele tomou entre as suas. A Moça do Trem foi publicado originalmente na Gram Magazine, em fevereiro de 1924. Então é isso, exclamou George Holland com pesar, contemplando a imponente fachada encardida do edifício de onde acabava de sair. Podia-se dizer que representava muito bem o poder do dinheiro, e o dinheiro, na figura de William Holland, tio do mencionado George, havia manifestado sua opinião com toda a franqueza. Em apenas 10 minutos, George, a menina dos olhos do tio, herdeiro de sua fortuna e com uma promissora carreira empresarial pela frente, tornará-se, subitamente, mais um na vasta legião de desempregados. E com esta roupa, não tenho nem como pedir esmola, refletiu o Sr. Holland desanimado. E para escrever e vender poemas de porta em porta por uma ninharia, deu quanto quiser, madame, eu simplesmente não tenho jeito. George realmente simbolizava um autêntico triunfo da arte da alfaiataria. Estava maravilhosamente bem vestido. Salomão, com seus lírios do campo, não chegava nem perto. Mas nem só de roupa vive o homem, a menos que tenha considerável experiência na referida arte, e George sabia muito bem disso. E tudo por causa daquela maldita festa de ontem à noite, pensou com tristeza. A maldita festa de ontem à noite havia sido no Covent Garden Ball. O Sr. Holland voltara bastante tarde da noite, já de manhã cedo, e nem se lembrava de ter voltado. Rogers, o mordomo do tio, era um sujeito muito prestativo e poderia, sem dúvida, dar mais informações sobre o assunto. Uma dor de cabeça excruciante, uma xícara de chá bem forte e a chegada ao escritório quase ao meio-dia, o expediente começava às 9h30, precipitaram a catástrofe. O tio, que há 24 anos vinha tolerando e bancando tudo, como cumpre a um parente cuidadoso, de repente deixou o cuidado de lado e revelou-se sob uma luz totalmente nova. O descabimento das respostas de George, a cabeça do rapaz continuava se abrindo e fechando, como um instrumento de tortura da Inquisição, deixou-o ainda mais possesso. William Holland era extremamente direto. Com algumas poucas palavras bem escolhidas, mandou o sobrinho para o olho da rua e voltou a se concentrar no estudo de uns campos de petróleo no Peru. George Holland sacudiu dos pés a poeira do escritório do tio e saiu caminhando pelo bairro financeiro de Londres. George tinha espírito prático. Um bom almoço, considerou, seria essencial para analisar a situação. Foi o que ele fez. Depois, tomou o caminho da mansão da família. Rogers abriu a porta. Não manifestou a menor surpresa, experiente que era, ao ver George àquela hora inusitada. Boa tarde, Rogers. Poderia arrumar minhas malas? Estou indo embora daqui. Pois não, senhor. Para uma viagem rápida? Não, Rogers. Para sempre. Vou para as colônias esta tarde. É mesmo? Sim. Quer dizer, se houver um navio que parta hoje. Sabe alguma coisa sobre os navios, Rogers? Que colônia o senhor está pensando em visitar? Não estou pensando em nenhuma específica. Qualquer uma serve. Digamos Austrália. O que acha da ideia, Rogers? Rogers tossiu discretamente. Bem, senhor, ouvi dizer que lá existe bastante oportunidade para quem quer trabalhar. O senhor Holland encarou-o com interesse e admiração. Excelente resposta, Rogers. Foi exatamente o que pensei. De qualquer maneira, não vou para a Austrália. Não hoje. Vá pegar o guia ferroviário, por favor. Vamos escolher um lugar mais próximo. Rogers trouxe o volume pedido. George abriu-o ao acaso e folheou rapidamente as páginas. Perth. Também fica longe. Putney Bridge, perto demais. Ramsgate? Acho que não. Reigate também me interessa. Mas que coisa extraordinária. Existe um lugar chamado Rowlands Castle. Já ouviu falar, Rogers? Acho que se vai para lá da estação de Waterloo, senhor. Você é um fenômeno, Rogers. Sabe tudo. Muito bem, Rowlands Castle. Como é que será? Acho que não deve ser grande coisa, senhor. Melhor ainda. Haverá menos concorrência. Esses lugarejos tranquilos do interior conservam muito do velho espírito feudal. O último Holland autêntico certamente será recebido com toda a pompa. Não me admiro se for nomeado prefeito em uma semana de estadia. Fechou o guia ferroviário com um estrondo. A sorte está lançada. Por favor, me arrume uma mala pequena, Rogers. Envie também meus cumprimentos à cozinheira e veja se ela me empresta o gato por um tempo. Estilo Dick Whittington, sabe? Para se tornar prefeito, é fundamental ter um gato. Sinto muito, senhor. Mas o gato não está disponível no momento. Como assim? Teve 8 filhotes esta manhã. Não me diga. Pensei que o nome dele fosse Peter. E é. Foi uma grande surpresa para todos nós.
Um caso de batizado desatento e sexo enganador, não? Bom, terei de ir sem gato mesmo, então. Vá arrumar a mala, por favor. Pois não, senhor. Rogers hesitou e, por fim, adiantou-se um pouco para dentro da sala. Desculpe minha liberdade, mas, se eu fosse o senhor, não levaria muito a sério nada do que o senhor Rowland disse hoje de manhã. Ontem à noite ele foi a um desses jantares de cerimônia e... Não precisa dizer mais nada, cortou George. Já entendi. E sendo propenso a gota. Eu sei. Deve ter sido uma noite extenuante para você, não, Rogers? Tendo que aturar nós dois. Mas já resolvi me tornar famoso em Rowland's Castle. O berço da minha dinastia. Ficaria bem num discurso, não acha? Um telegrama para mim lá, ou um anúncio discreto nos jornais matutinos, sempre me lembrará de que um fricassê de vitela está sendo preparado. E agora rumo a Waterloo. Como disse Wellington na véspera da histórica batalha. A estação de Waterloo não estava num de seus melhores momentos naquela tarde. O Sr. Rowland acabou descobrindo o trem que o levaria a seu destino. Era um trem comum, sem nada que o diferenciasse dos demais, um trem que ninguém parecia ansioso para pegar. O Sr. Rowland ficou com um vagão inteiro de primeira classe, na parte da frente. Uma neblina começava a pairar sobre a cidade, ora subindo, ora descendo. A plataforma estava deserta, e somente o resfolegar asmático da máquina rompia o silêncio. Até que tudo começou a acontecer com uma rapidez estonteante. Primeiro uma moça. Ela abriu a porta com violência e entrou no vagão, despertando o Sr. Rowland de algo que se aproximava perigosamente de um cochilo. Esconda-me! Exclamou a moça, por favor, esconda-me. George era, em essência, um homem de ação, que não estava ali para pensar, que estava ali para vencer ou morrer, etc. Num vagão ferroviário. Só há um lugar para se esconder, debaixo do assento. Em 7 segundos, a moça já estava lá, e a maleta de George, deixada negligentemente em pé, encobria-lhe o refúgio. Foi por pouco. Um rosto furioso surgiu na janela do trem. Minha sobrinha. Você está com ela aí. Quero a minha sobrinha. George, ligeiramente ofegante, estava encostado no canto, imerso na coluna esportiva do jornal vespertino, a edição de 1h30. Baixou-o com ar de quem estava longe. Perdão, o que o senhor disse? Perguntou com educação. Minha sobrinha, o que você fez com ela? Com base na política de que o ataque é sempre melhor que a defesa, George partiu para a ação. Que diabos está querendo insinuar? Vociferou numa imitação bastante fiel do tio. O outro vacilou um pouco, intimidado pela repentina veemência. Era um homem gordo e ainda bufava, como se tivesse corrido uma certa distância. Tinha o cabelo cortado à escovinha e bigode vasto e penteado para cima. O sotaque era decididamente gutural, e a rigidez do porte indicava que se sentia mais à vontade fardado do que a paisana. George tinha um inato preconceito inglês contra estrangeiros e uma antipatia especial por estrangeiros de aspecto germânico. Que diabos está querendo insinuar? Repetiu irritado. Ela entrou aí, disse o outro. Eu vi. O que você fez com ela? George largou o jornal e meteu a cabeça e o ombro para fora da janela. Ah, então é isso, rosnou. Chantagem. Mas você pegou a pessoa errada. Li tudo a seu respeito no Daily Mail de hoje de manhã. Ei, guarda aqui. Já atraído de longe pela discussão, o funcionário veio correndo. Aqui, guarda, disse o Sr. Rowland com aquele ar autoritário que as classes inferiores adoram. Este sujeito está me importunando. Darei parte de tentativa de chantagem, se necessário. Ele está dizendo que escondi sua sobrinha aqui dentro. Há uma quadrilha de estrangeiros tentando aplicar esse golpe. Isso precisa acabar. Faça o favor de levá-lo. Aqui está meu cartão, caso precise. O guarda olhou para os dois e não demorou a tomar uma decisão. A experiência lhe dizia para desprezar estrangeiros e respeitar e admirar cavalheiros bem vestidos que viajavam de primeira classe. Pousou a mão no ombro do importuno. Vamos, disse, caia fora daqui. Nesse momento crítico, o inglês do estrangeiro lhe faltou, e ele começou a proferir violentos impropérios em sua língua materna. Chega, interrompeu o guarda. E faça o favor de afastar-se. O trem já está de partida. Entre acenos de bandeira e apitos, o trem relutante arrancou com um solavanco. George permaneceu em seu posto de observação até a plataforma sumir de vista. Então tirou a cabeça da janela, pegou a mala e colocou-a na prateleira. Está tudo bem. Pode sair, avisou em tom tranquilizador. A moça saiu de onde estava, arrastando-se. Oh, exclamou, nem sei como lhe agradecer. Não precisa agradecer. Foi um prazer, retrucou George desplicentemente. Sorriu para acalmá-la. Ela o olhava, ligeiramente intrigada. Parecia sentir falta de algo a que estava acostumada.
Naquele momento, deparou-se com sua imagem no espelhinho da parede oposta e soltou uma exclamação de susto. É pouco provável que os limpadores de vagões ferroviários varram a parte inferior dos bancos diariamente. As aparências indicam o contrário, mas pode ser que cada partícula de pó e fuligem tenha a mania de se alojar ali, feito pássaros em ninho. George não tivera tempo de observar o aspecto da moça, devido à chegada intempestiva e o breve espaço de tempo antes que se agachasse para o esconderijo, mas agora via que a jovem que desaparecera debaixo do assento era elegante e bem trajada. Além do pequeno chapéu vermelho amassado e torto, estava com o rosto desfigurado por grandes manchas de sujeira. Ah, fez a moça. Remexeu na bolsa. George, com o tato de um autêntico cavalheiro, desviou o olhar para a janela, passando a admirar as ruas de Londres ao sul do Tâmisa. Nem sei como lhe agradecer, repetiu a moça. Interpretando a frase como um sinal de que podiam dar continuidade à conversa, George virou o rosto e fez outro protesto educado, mas dessa vez com muito mais ardor. A moça era absolutamente encantadora. George jamais havia visto uma mulher tão bela. Seu entusiasmo tornou-se patente. Achei simplesmente incrível de sua parte, disse a moça, animada. Não foi nada. A coisa mais fácil do mundo. Tive muito prazer em ajudar, murmurou George. Incrível, reiterou de modo enfático. Não resta dúvida de que é extremamente agradável que a moça mais linda que você já viu na vida o encare nos olhos e lhe diga que você é incrível. George estava gostando daquilo como qualquer pessoa gostaria. Nesse momento, fez-se um silêncio meio constrangedor. A moça parecia se dar conta de que talvez tivesse que fornecer mais explicações. Ruborizou um pouco. O mais estranho, disse nervosa, é que acho que não dá para explicar. Olhou para George com expressão comovente de incerteza. Não dá para explicar? Não. Que maravilha! Exclamou o Sr. Rowland entusiasmado. Como? Eu disse, que maravilha! Feito esses livros que nos deixam acordados a noite inteira. No primeiro capítulo, a heroína sempre diz, não dá para explicar. No último, ela acaba explicando, claro, e nunca há um motivo lógico para que não tivesse explicado logo no início, só que estragaria a história. Não imagina a minha alegria de estar envolvido num verdadeiro mistério. Nem sabia que existiam essas coisas. Suponho que seja algo relacionado a documentos secretos de suma importância e ao Expresso dos Balcãs. Adoro o Expresso dos Balcãs. A moça arregalou os olhos desconfiada. Por que se refere especificamente ao Expresso dos Balcãs? Perguntou subitamente. Espero não ter sido indiscreto, apressou-se George a acrescentar. Talvez seu tio tenha viajado nele. Meu tio, fez uma pausa e repetiu, meu tio. Isso, disse George, compreensivo. Também tenho um. Ninguém tem culpa dos tios que tem. São os acidentes do atavismo, é como eu vejo. A moça começou a rir de repente. Quando voltou a falar, George percebeu um leve sotaque estrangeiro. No início, achará que ela fosse inglesa. Que pessoa agradável e original o senhor é, senhor Rowland. George, para os amigos. Meu nome é Elizabeth. Parou abruptamente. Gosto do nome Elizabeth, disse George para poupá-la da confusão momentânea. Espero que ninguém a chame de Bessie ou qualquer coisa horrível assim. Ela sacudiu a cabeça. Bem, continuou George, agora que nos conhecemos podemos ir ao que interessa. Se você se levantar, Elizabeth, posso limpar a parte de trás do seu casaco. Ela se levantou, obediente, e George cumpriu sua palavra. Obrigada, Sr. Rowland. George. George para os amigos, lembre-se. Não pode entrar no meu belo vagão vazio, correr para baixo do banco e me levar a mentir para seu tio para depois se recusar a ser minha amiga, não é? Obrigada, George. Melhorou. Estou bem deste jeito? Perguntou Elizabeth, tentando se ver por cima do ombro esquerdo. Você está muito bem, sim, disse George, contendo-se. Foi tudo tão repentino, explicou a moça. Deve ter sido mesmo. Ele nos viu no táxi e depois, na estação, eu simplesmente entrei correndo aqui, sabendo que ele estava atrás de mim. A propósito, para onde este trem está indo? Rowland's Castle, respondeu George quase com orgulho. A moça pareceu intrigada. Rowland's Castle? Não direto, claro. Só depois de algumas paradas e demoras. Mas tenho esperança de chegar lá antes da meia-noite. A antiga Sudoeste era uma linha muito confiável. Demorava, mas chegava. Tenho certeza de que a Ferrovia Sul mantém as velhas tradições. Não sei se quero ir a Rowland's Castle, disse Elizabeth, incerta. Assim você me ofende. É um lugar ótimo. Já esteve lá? Não exatamente. Mas você pode ir para um monte de lugares, se não gostar de Rowland's Castle.
Working Weybridge e Wimbledon. O trem certamente para em algum deles. Sei, disse a moça. Sim, posso descer numa dessas estações e voltar de carro para Londres. Seria a melhor solução, acho. Enquanto falava, o trem começou a diminuir a velocidade. O Sr. Rowland olhou-a suplicante. Se eu puder fazer alguma coisa. De jeito nenhum. Já fez bastante. Houve uma pausa, até que ela exclamou de repente. Eu gostaria de poder explicar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Estragaria tudo. Mas tem certeza de que não há nada que eu possa fazer? Talvez levar os documentos secretos para Viena, algo assim? Sempre há documentos secretos. Dê-me uma chance. O trem tinha parado. Elizabeth saltou rapidamente para a plataforma. Virou-se e falou com ele pela janela. Está falando sério? Você realmente faria uma coisa por nós, por mim? Eu faria qualquer coisa no mundo por você, Elizabeth. Mesmo que eu não pudesse explicar os motivos? O que me importam os motivos? Mesmo que fosse perigoso? Quanto mais perigoso, melhor. Ela hesitou um pouco, depois pareceu ter tomado uma decisão. Debruce-se na janela. Olhe para a plataforma como se não estivesse vendo nada. O Sr. Rowland esforçou-se para atender a difícil recomendação. Está vendo aquele homem entrando no trem, de cavanhaque preto e sobretudo claro? Siga-o. Observe o que ele faz e para onde vai. Só isso? Perguntou o Sr. Rowland. O que eu? Ela o interrompeu. Você receberá novas instruções em breve. Vigie esse homem. E guarde isto. Entregou-lhe um pequeno pacote lacrado. Como se fosse sua própria vida. É a chave de tudo. O trem partiu. O Sr. Rowland ficou olhando pela janela, observando a silhueta alta e elegante de Elizabeth abrindo caminho pela plataforma. Apertou na mão o pequeno pacote recebido. O resto da viagem transcorreu sem grandes novidades. O trem era vagaroso e parava em tudo quanto era lugar. Em cada estação, George esticava a cabeça pela janela, para ver se sua presa não desembarcava. Às vezes, quando a demora prometia ser longa, descia e caminhava de um lado para o outro na plataforma, certificando-se de que o sujeito ainda estava a bordo. O destino final do trem era Portsmouth, e foi lá que o viajante de cavanhaque preto desembarcou, dirigindo-se a um pequeno hotel de segunda categoria, onde se hospedou. O Sr. Rowland fez o mesmo. Os quartos ficavam no mesmo corredor, a 2 portas de distância um do outro, o que pareceu perfeito para George. Era completamente iniciante na arte de seguir os outros, mas estava ansioso para mostrar serviço e justificar a confiança que Elizabeth depositava nele. Na hora do jantar, indicaram-lhe uma mesa próxima de sua presa. O salão não estava cheio, e George classificou a maioria dos hóspedes como caixeiros viajantes, homens tranquilos e respeitáveis que comiam com muito apetite. Apenas um homem lhe chamou a atenção, um sujeito baixinho, de cabelo e bigode ruivos e indumentária hípica que também parecia interessado nele. No fim da refeição, sugeriu-lhe um drink e uma partida de bilhar. George, contudo, acabará de ver o homem de cavanhaque preto colocando o chapéu e o sobretudo e recusou o convite com educação. 1 minuto depois já estava na rua, adquirindo experiência na difícil arte de seguir os outros. A perseguição foi longa, cansativa e improfícua. Depois de vagar pelas ruas de Portsmouth por uns 6 quilômetros, o sujeito voltou ao hotel, seguido de perto por George, que se viu assaltado por uma inquietante dúvida. Será que o homem notara sua presença? Enquanto pensava nisso parado no saguão, a porta se abriu novamente e o sujeito baixinho e ruivo entrou. Evidentemente, ele também havia saído para dar uma volta. De repente, George percebeu que a linda donzela da recepção o chamava. Sr. Rowland, há 2 homens à sua procura. 2 estrangeiros. Encontram-se na sala do fundo do corredor. Relativamente espantado, George dirigiu-se à sala indicada. Havia 2 homens lá, conforme anunciado. Os 2 se levantaram e curvaram o corpo com reverência. Sr. Rowland, não tenho dúvida de que já adivinhou quem somos. George olhou para os 2. O que tinha falado era o mais velho, um senhor grisalho, pomposo, com excelente domínio do inglês. O outro era um jovem alto, com um rosto cheio de espinhas e um aspecto de louro teutônico que a feroz carranca ostentada naquele momento não tornava nem um pouco atraente. De certa forma aliviado por constatar que nenhum dos 2 era o velho que encontrara na estação de Waterloo, George relaxou. Sentem-se, por favor, senhores. Muito prazer em conhecê-los. Aceitam um drink? O mais velho ergueu a mão, em protesto. Obrigado, Lord Rowland. Não temos muito tempo. Só o suficiente para lhe fazer uma pergunta. É muita gentileza sua atribuir-me esse título de nobreza, disse George. Pena que não desejam tomar algo.
E qual é a pergunta tão importante que os senhores têm a fazer? Lord Rowland, o senhor saiu de Londres em companhia de uma moça e chegou aqui sozinho. Onde está a moça? George levantou-se. Não entendi a pergunta, disse friamente, esforçando-se ao máximo para falar como um herói de romance. Foi uma honra. Desejo-lhes boa noite, cavalheiros. O senhor entendeu muito bem. Não se faça de sonso, exclamou o mais jovem, falando de repente. O que fez com Alexa? Calma, senhor, murmurou o outro. Peço-lhe que se acalme. Posso lhes assegurar de que não conheço nenhuma mulher com esse nome, disse George. Deve ter havido algum engano. O homem mais velho o observava atentamente. Parece-me improvável, disse ele secamente. Tomei a liberdade de examinar o livro de registro do hotel. O senhor se registrou como Sr. G. Rowland de Rowlands Castle. George ficou vermelho. Foi uma brincadeira, explicou sem graça. Um subterfúgio bastante infeliz. Chega de conversa fiada. Onde está Sua Alteza? Se o senhor se refere a Elizabeth. Com um uivo de fúria, o jovem ameaçou avançar para cima dele. Seu insolente miserável. Como ousa falar dela dessa maneira? Estou me referindo, disse o outro devagar. Como o senhor sabe perfeitamente, a Grã-Duquesa Anastasia Sofia Alexandra Marie Helena Olga Elizabeth da Catonia. Oh, deixou escapar o Sr. Rowland. Procurou lembrar tudo o que sabia sobre a Catonia. Se não estava enganado, era um pequeno reino balcânico, e ele recordava ter lido alguma coisa a respeito de uma revolução que ocorria lá. Refez-se a muito custo. Evidentemente estamos nos referindo à mesma pessoa, disse, animado. Só que eu a chamo de Elizabeth. O senhor me deve satisfação por isso, rosnou o rapaz. Lutaremos. Lutaremos? Sim. Convoco para um duelo. Jamais participo de duelos, declarou o Sr. Rowland. Por que não? Perguntou o outro com hostilidade. Tenho medo de me machucar. Sei. Nesse caso, vou lhe dar ao menos um soco na cara. O rapaz precipitou-se furioso. Não deu para ver direito o que aconteceu em seguida, mas ele descreveu um semicírculo no ar e caiu no chão com um estrondo. Levantou-se ainda zonzo. O Sr. Rowland sorria contente. Como eu estava dizendo, continuou, tenho medo de me machucar. Por isso, aprendi jiu-jitsu. Pausa. Os dois estrangeiros olharam desconfiados para aquele moço de aspecto tão amável. Como se tivessem percebido de repente que por trás daquela aparência de tranquilidade e indiferença se ocultava alguma qualidade perigosa. O jovem teutônico estava pálido de raiva. Vai se arrepender disso, sibilou. O homem mais velho manteve a dignidade. Esta é a sua última palavra, Lord Rowland? Recusa-se a nos informar sobre o paradeiro de Sua Alteza? Não sei onde ela está. E o senhor acha que vou acreditar nisso? Pelo visto, o senhor não é muito de acreditar nas coisas. O rapaz limitou-se a balançar a cabeça. Isso não vai ficar assim, murmurou. Você não perde por esperar. Os dois se retiraram. George passou a mão pela testa. As coisas estavam acontecendo com uma rapidez estonteante. Era evidente que se metera num escândalo europeu de primeira grandeza. Pode até significar outra guerra, disse com esperança, saindo para procurar o homem de cavanhaque preto. Para seu grande alívio, encontrou-o sentado num canto da sala comercial. George sentou-se em outro canto. 3 minutos depois, o homem de cavanhaque preto se levantou e foi dormir. George seguiu-o e viu-o entrando no quarto e fechando a porta. Soltou um suspiro. Preciso de uma noite de descanso, murmurou. Será providencial. Mas então um pensamento atroz lhe veio à mente. E se o homem de cavanhaque preto tivesse notado que George estava em seu encalço e fugisse durante a noite, aproveitando enquanto ele dormia o sono dos justos? Poucos minutos de reflexão foram suficientes para o Sr. Rowland resolver a questão. Desfiando uma de suas meias até conseguir uma boa quantidade de lã de cor neutra, esgueirou-se silenciosamente pelo corredor, prendeu com papel de goma uma das extremidades do fio na porta do desconhecido e trouxe de volta a outra ponta do fio para o quarto, pendurando aí um seninho de prata, lembrança da festa da véspera. Contemplou o mecanismo com grande satisfação. Se o homem de cavanhaque preto tentasse sair do quarto, George saberia na hora pelo toque do sino. Resolvido isso, George não perdeu tempo e foi se deitar. Guardou cuidadosamente o pequeno pacote debaixo do travesseiro enquanto devaneava. Seus pensamentos poderiam se traduzir mais ou menos assim: Anastasia Sofia Maria Alexandra Olga Elizabeth. Espera, acho que está faltando um nome. Qual será? Não conseguiu pegar logo no sono, torturado pela incapacidade de compreender a situação. O que significava tudo aquilo? Qual a relação entre a grã-duquesa fugitiva, o pacote lacrado e o homem de cavanhaque preto?
De quem a Grã-Duquesa estaria fugindo? Será que os dois estrangeiros sabiam que ele estava com o pacote lacrado? O que será que havia ali dentro? Ponderando sobre essas questões e irritado por não encontrar respostas, o Sr. Rowland adormeceu. Despertou com o leve tinido do sino. Não sendo desses indivíduos que pulam da cama, levou 1 minuto e meio para se dar conta do que ocorria. Nesse momento levantou-se correndo, enfiou o chinelo e, abrindo a porta com o maior cuidado, saiu do quarto. Um pequeno pedaço de sombra movendo-se no fundo do corredor mostrou-lhe a direção tomada por sua presa. Caminhando o mais silenciosamente possível, o Sr. Rowland foi atrás. Chegou a tempo de ver o homem de cavanhaque preto entrando num banheiro, o que era estranho, porque havia um banheiro bem em frente a seu quarto. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.